Normalmente, quando a gente está estudando a lógica, a gente vai começar lá pela parte dos operadores aritméticos, relacionais e lógicos, e daí que vem a parte da lógica dita de programação, os algoritmos, né? Até essa introdução, normalmente os livros, nem todos os livros vão começar pela ideia de operadores, tá? Mas como os operadores aparecem muito dentro dos algoritmos, por isso iniciar pelos operadores. É uma opção, tá? Em alguns casos, os operadores já vão aparecer dentro dos algoritmos. Agora, falando de algoritmo propriamente dito, o que é essa ideia de algoritmo, de construir O que é o algoritmo, né? Que é a ideia do passo a passo. A gente vai estar explicando, relacionando passo a passo para uma linguagem de máquina para poder resolver um determinado problema. Essa que é a ideia, tá? Para que isso seja feito, a primeira coisa que é super importante de ser realizada, sabe o quê? Leitura e interpretação de texto. Esse é o detalhe mais importante da lógica de programação. Então, você pensa assim, já vim para a área de informática porque eu queria fugir, porque eu não sou bom nisso, ferrou-se. Não basta ser bom em matemática e não ter leitura e interpretação de texto. Raciocínio lógico, a gente só se conquista a partir de leitura e interpretação de texto, a partir de análise de argumentos. Por isso que a parte da lógica é muito dita, né, como raciocínio lógico. Você está relacionando a parte da lógica com argumentos. Bem importante, tá? Então, assim, vou compartilhar uma tela que vai falar exatamente sobre essa leitura e interpretação de problemas. Existem três palavrinhas que vão aparecer muito na ideia da lógica de programação, que é o que eu coloquei ali ao lado: entrada, processamento e saída. Quando você está interpretando um problema, o nosso objetivo dentro da lógica de programação é identificar quais são as informações de entrada, de processamento e saída. O entrada e saída, muito famoso, vai aparecer muito como input e output, ok? Três etapas. Eu preciso, a partir dos dados de entrada, resolver uma situação que vai me dar um resultado. Eu não tenho como chegar a um resultado, que seria a ideia da saída, se eu não tiver as informações de entrada. Ok? Não está passando, passou. E já de cara, eu coloquei, deixa eu só arrumar aqui a visualização aqui. Já de cara, eu deixei aqui, olha só, gente. Olha o tamanho do enunciado. Esse enunciado eu peguei numa apostila de 5º ano, tá? Qual que é o objetivo? Resolver não. Olha o objetivo aqui que eu destaquei em azul. Interpretar o problema. Ler e interpretar o problema. Dividir o problema em partes. Identificar quais são os dados de entrada, processamento e saída. Vamos ler. Um churrasco está sendo organizado com o objetivo de arrecadar fundos para uma instituição que cuida de crianças com deficiência. É um contexto aí, né? A organização do churrasco conseguiu vender 170 convites ao preço de R$ 25 cada um. Opa, já tem uma informação. 170 convites e cada um foi vendido ao preço de R$ 25. Toma nota, anota essas informações. Então, é uma festa beneficente, a organização conseguiu vender 170 convites, cada um custando R$ 25. Né? Para realizar o churrasco, foram comprados, ali tem tudo o que foi comprado: 18 quilos de alcatra ao preço de 22 o quilo, 35 de costela ao preço de 17, 22 de linguiça ao preço de 12 quilos de pão ao preço de 8 o quilo, além de serem gastos R$ 250 em ingredientes para a salada. E a pergunta é: qual o lucro do churrasco beneficente? Como eu disse, o objetivo final desse exercício nem é encontrar o resultado. O resultado, gente, quem vai dar conta disso para a gente é o computador. Desde que eu informe corretamente os valores, o cálculo é com ele, o resultado do cálculo. Mas eu preciso informar quais são esses valores e o que eu vou fazer com eles para chegar a um resultado. Okay? A fórmula quem dá sou eu.
O cálculo quem faz é ele. Ele quem, gente? Ele o computador, né? O processamento que vai ser realizado, né? Em partes, então, aqui, identificar os dados de entrada, processamento e saída. Primeiro, saída vai ser o quê? O lucro do churrasco. É o objetivo do programa, né? Quais são os dados de entrada? Opa, a gente tem algumas informações aqui, né? Se a gente pegar esses 170 convites e multiplicar por 25, a gente vai ter tudo que foi recebido em dinheiro para esse churrasco, certo? É o que eu tenho ali de valor recebido das minhas vendas desses convites, 170 vezes 25. Só que eu tive um custo com o churrasco, e aqui são os itens desse custo. Como é que eu faço para levantar qual é esse custo? Né? São informações de entrada também. Se 18 quilos de alcatra eu digo que o preço é de R$22 o quilo, para eu saber 18 quilos, 22 o quilo, é 1 quilo, então 22 vezes 18, mais 35 vezes 17, mais 22 o quilo da linguiça, vezes quanto é o valor do quilo? 12, mais 12 quilos de pão ao preço de R$8, 12 vezes 8, mais, além de serem gastos, 250, mais 250. Olha o que foi feito aqui, olha o cálculo, olha o processamento. Para eu descobrir qual o custo que eu tive, está aqui, ó. Multiplico 18 vezes 22, mais 35 vezes 17, mais 22 vezes 12, mais 12 vezes 8, mais 250. Isso aqui vai me dar um valor. Esse valor vai ser processado, vai ser calculado, e se eu tenho o quanto eu recebi dos convites que eu vendi, e eu tenho quanto foi o custo do churrasco, eu só preciso pegar esse resultado dos 170 vezes 25, peguei esse resultado e subtrair do resultado, da soma, né, desse resultado aqui. E ele vai me dar um resultado final, essa subtração, ok? Qual que foi a importância disso? Não estou, depois você faz a continha aí, não é isso que é o importante. Não é a continha que é o importante. O importante é entender o enunciado, é saber o que vai ser feito com o enunciado. Essa é a parte mais importante, ok? De novo, identificação, entrada, processamento e saída, é interpretação do problema. Como que a gente pode estar representando os algoritmos propriamente dito, né, dentro da área de informática? A gente tem algumas formas ali, fluxograma, português estruturado, como também é conhecido como Portugal, ou pseudocódigo também, não coloquei ali, mas também tem esse nome, ou diagrama de Chapin. Gente, aqui eu coloquei alguns exemplos, tá? Esse daqui é a ideia do exemplo de fluxograma, tá? É a maneira como se utiliza fluxograma. O pessoal da área de administração gosta muito de utilizar fluxogramas, principalmente quem trabalha na área de gestão de processos, qualidade, vai estar usando muito esse recurso. Diagrama de Chapin é esse outro aqui que parece uma caixa ali, né? É um quadrado, um retângulo ali vão colocando alguns itens do fluxo. É uma coisa mais da área de informática também, e nem aparece mais tanto nos livros. Até antigamente aparecia mais. Agora é mais o fluxograma e o português estruturado, pseudocódigo ou Portugal. Tá? É o que mais aparece dentro da área de informática. Todas as três são formas de representar um algoritmo. O que é um algoritmo? É um passo a passo como vai ser resolvido o programa. Repare que essa aqui, que tem o nome de português estruturado, ele é mais próximo da maneira como a gente fala, né? As palavras que tem ali, embora esteja já adaptado para uma linguagem de máquina, por isso que ele tem o nome de português estruturado, está mais fácil, mais próximo da linguagem com que a gente utiliza. Esse processo vai ser mais fácil depois de adaptar para uma linguagem de programação. Aqui um exemplo de um fluxograma. Vamos entender a ideia desse fluxograma aqui. Início, vai receber um pedido,
cliente está cadastrado, é uma pergunta, né? Sim ou não? Se o cliente tiver cadastrado, o pedido é processado. Crédito aprovado, vamos supor que sim. Se o crédito foi aprovado, vamos mudar aqui. Se o crédito foi aprovado, se for sim, retirar o produto do estoque, embalar o produto, enviar para a transportadora, entrega ao cliente e, enfim. Isso aqui está bem com a ideia de, né, quando faz uma compra eletrônica, ok? Outra opção aqui, início, recebe pedido, cliente cadastrado, vamos supor que não, cadastra o cliente. E daí, depois disso, que o pedido é processado, né? Crédito aprovado, vamos supor que não. Envio para o cliente, pedido não aprovado pela instituição e fim, acabou. Então, repare nesse fluxograma que mesmo sem eu conhecer a ideia dessa compra, eu consigo entender como ela funciona pelo fluxograma. Ele me diz quais caminhos que serão testados aqui, quando que vai ser verdadeiro ou falso, sim ou não, ele diz qual é o fluxo que vai estar funcionando dentro dessa proposta. E esse é o objetivo do fluxograma, o passo a passo. Esse é o objetivo do algoritmo, o passo a passo. Mais um exemplo aqui, vamos ver onde inicia aqui. Solicitação do projeto, cópia para conformidade, desenvolver ilustrações. Ilustrações aprovadas, vamos supor que sim. Alterar, controle das especificações. Ilustrações prontas para provas. Fornecedores fazem as provas. Revisão da aprovação do desenvolvimento do pacote. Não, se não for, ou se for sim, né? Se for sim, ele vai para a revisão de aprovação do GQ, deve ser gestão da qualidade. Aqui também tem uma opção, se for não, aqui tem outra opção, se for sim. Se for sim, prova devolvida com aprovação do fornecedor, especificações assinadas, pacote QG e pedir materiais. Percebe que aqui é um fluxo, né? Quando está solicitando um projeto e vai ter que aprovar essa questão do projeto, das ilustrações que foram feitas, como funciona o fluxo da ideia de aprovação, né? De revisão. Olha a ideia, eu não sei do que se trata, mas eu consigo, pela leitura do fluxo, do passo a passo, ter um entendimento de como funciona. Esse é o objetivo do fluxograma. Perceba que nos dois casos, nada tem a ver em tese com a área de informática. Por isso que eu disse, é uma estratégia bastante utilizada, é uma ferramenta bastante utilizada pela área de administração, gestão de processos, gestão de qualidade. Aqui, por Deus, eu coloquei um exemplo aqui que não é nem um pouco didático, por isso que eu coloquei aquele só que não, né? Peguei, né? Esses 3 exemplos, na verdade, peguei tudo pela internet aqui, né? Olha essa aqui. Como eu falei, nem um pouco didático. A coisa funciona? Sim. Não mexa. Então não há problema. A coisa funciona? Não. Você mexeu nela? Não. Vai estourar na sua mão? Não. Finja que não viu. Então não há problema. Como eu falei, nem um pouco didático, mas a estrutura lógica dele está perfeita. A coisa funciona? Não. Você mexeu nela? Sim. Seu idiota. Alguém sabe? Não. Então esconda. Então não há problema. Nem um pouco didático, por Deus, né, gente? Outra, a coisa funciona? Não. Você mexeu nela? Não. Vai estourar na sua mão? Sim. Então você é um pobre infeliz. Olha aqui. Você pode culpar outra pessoa? Não. Então você é um pobre infeliz. Você pode culpar outra pessoa? Não. Então você é um pobre infeliz. Gente, olha isso aqui. É um laço de repetição. Ele continua realizando isso aqui até que encontre alguém para ser culpado. Por Deus do céu, gente, né? Nada didático. Mas existe a lógica aqui dentro, está funcionando. Você pode culpar outra pessoa se a resposta aqui for sim, opa, acabou o algoritmo, então não há problema. Ok? Qual que é a ideia disso daqui? É perceber que sempre vai ter uma estrutura, uma pergunta que vai me dar como resposta sim ou não, verdadeiro ou falso, né? Como são todos esses casos aqui. Repare que apenas aqui, né, a coisa funciona assim, não mexa. Aqui não tem condição verdadeira ou falsa. Ele vai executar isso aqui, né?
Mas a maioria dos casos aqui aparece, ó, você mexeu nela, sim ou não. Ela tem dois caminhos diferentes, dependendo se você responde sim ou se você responde não. Perfeito? Isso é ideia de algoritmo, claro, pensando de uma maneira dentro de uma lógica, né? Não aqui simplesmente como uma brincadeira. Fluxograma em linguagem natural. Gente, pensa isso daqui. Esse já está mais real, tá? Início. Receba o nome do funcionário, a quantidade de horas trabalhadas e o valor da hora. Pensa nas três situações. Eu estou vindo com uma informação de entrada, recebendo o nome do funcionário, uma informação de entrada, quantidade de horas trabalhadas é uma informação de entrada e o valor da hora é uma informação de entrada. Essas três informações aqui são informações de entrada. Se eu tenho essas três informações, calcular o valor do salário, multiplicando a quantidade de horas pelo valor da hora. Tudo bem? Se eu tenho a quantidade de horas trabalhadas, eu tenho quanto vale cada hora, se eu multiplicar um pelo outro, eu vou ter o cálculo do salário. Resultado final, exibição do salário, acabou. Repare que a maneira como está escrito está em linguagem natural, eu consigo entender aqui. Essa primeira figura, eu tenho as informações de entrada. Calcular o valor do salário, esse retângulo, eu tenho as informações de processamento. E exibir o salário, eu tenho informações de saída. Lembrando lá no início, entrada, processamento e saída. Deixando esse mesmo programa um pouquinho mais com cara de linguagem, de máquina agora já. Estou adaptando para a versão de lógica de programação. Nome é para ler a quantidade de... é para ler o nome da pessoa, nome, QT horas e valor da hora. Aqui eu já estou usando uma coisa chamada variável, que depois a gente já vai ver o que é isso. Nome, QT horas e valor da hora são as três informações que eu vou receber. Ou seja, eu vou guardar dentro da memória do meu computador essas três informações para, a partir disso, eu resolver o propósito que é calcular o salário. Quando eu já tenho essas três informações, olha o que eu vou realizar. Salário recebe QT horas vezes valor hora. Repare que o nome que eu estou usando aqui no processamento é exatamente o nome que está ali. Eu estou supondo que tem algo guardado em cada uma dessas variáveis. O cálculo da multiplicação de QT horas vezes valor hora vai ser multiplicado e guardado dentro desse local de memória que eu estou chamando de variável, chamada salário. E ao final aqui, eu vou exibir. Esse símbolo aqui é o símbolo da ideia de eu estou recebendo a informação, a entrada. Esse símbolo que eu estou usando é a ideia de exibição. Eu estou mostrando esse resultado. Se eu já calculei, eu já posso, ao final, escrever o valor do salário. Aqui, deixando mais com cara ainda, só que agora usando na ideia do pseudocódigo Portugal, né? Eu estou dizendo que eu vou reservar 4 espaços na memória. Um espaço na memória vai receber o nome da pessoa, e eu estou falando que esse nome é do tipo caractere. O que quer dizer caractere? Quer dizer que vai aceitar qualquer coisa do teclado, sendo letras e ou números, ok? QT horas, quantidade de horas trabalhadas. Estou supondo que aqui na quantidade de horas trabalhadas vai ser algo do tipo, trabalhei 200 horas, 250. Quando eu digo inteiro, isso depois vai ser melhor detalhado em outro vídeo, eu estou dizendo o seguinte, inteiro quer dizer que ele só aceita números dentro do conjunto que não tenha casas decimais, ok? Só números inteiros, sem tipo 22,4, não é permitido, é só 22. Tá? Valor da hora e salário diferente de quantidade de horas. Valor de hora e salário vai ser lá, o valor da hora que eu recebo é de 12,3, é de 17,8, tá bom? Então, eu preciso ter casa decimal, então vai ser do tipo real. Inteiro, é só a parte inteira do número real aceita tanto inteiro como parte fracionária, com vírgula após, números após a vírgula, né? E caractere ali que aceita letras ou números, por isso o nome, né? Vai ser letras, logicamente.
Leia, aqui eu estou usando um comando já. A ideia de um comando que vai receber essas 3 informações. Comando de entrada. Eu vou receber o nome, a quantidade de horas e o valor da hora. A partir dessas 3 informações, eu vou calcular QT horas vezes o valor da hora, lembrando que esse símbolo do asterisco é a multiplicação, multiplico os dois, guardo dentro dessa variável que eu criei de nome salário, e ao final eu escrevo o conteúdo do salário. Ainda nesse mesmo exercício, somente aqui, dividindo as partes, que é o objetivo principal desse vídeo. Leitura e interpretação, e entender cada uma das partes do algoritmo. Essa área aqui é a área que nós chamamos de declaração das variáveis. Eu vou estar informando dentro do meu algoritmo, dentro da memória do computador, que áreas que eu vou estar usando da memória para realizar o objetivo desse programa. Entrada de dados. Lembra lá entrada, processamento e saída? A entrada de dados seria o quê? A leitura do nome, quantidade de horas e valor da hora. O processamento seria o quê? A multiplicação da quantidade de horas vezes o valor da hora, porque eu já tenho essa informação, né? Eu multiplico e essa ideia, essa flechinha que está dizendo ali, eu vou multiplicar e vou guardar dentro da variável salário. E escreva salário é a saída, né? Eu já fiz o cálculo, então eu já posso agora exibir qual é o valor do salário. Entrada, processamento e saída. Algo novo que apareceu ali é a parte da declaração das variáveis, ok? Beleza, gente? É bem importante, dentro dessa primeira parte, é leitura e interpretação. É rabiscar, não é sair simplesmente tentando resolver o algoritmo, já escrevendo em linguagem de máquina. Primeiro rabisca, pega o seu rascunho ali e tenta entender qual é o propósito antes de passar para a linguagem. Beleza? Valeu!